E aí, da hora? Hoje vamos falar sobre Otomigame Sekai wa Mob, um anime de reencarnação bem da hora que eu gosto bastante e que já conta com 12 episódios. O anime começa com o nosso protagonista, na casa dele, jogando um jogo Otome ali de boinhas na força do ódio, já que a irmã dele forçou ele a zerar esse jogo para ela, senão ela contaria para a mãe dele sobre uma certa garota com quem ele já se envolveu no passado, ou seja, a famosa chantagem, né meus amigos? Então enquanto ela sai para viajar, ele passa o fim de semana inteiro jogando esse jogo que ele tanto odeia, só para se livrar dele logo e poder voltar à sua vida comum. Então, depois de 2 dias e 2 noites sem dormir, finalmente ele consegue zerar 100% do jogo, mas, infelizmente, depois que ele zerou e saiu para comer, ele acabou caindo da escada e morrendo. E isso que é jeito de reencarnar, hein, meus amigos? Quem precisa do Turkey-kun nesses casos? Então, depois de cair da escada e morrer, ele acorda no corpo de uma criança que estava no meio de um campo, fugindo de casa porque a sua madrasta tinha vindo visitar a casa dele. Agora ele era Leon Bashford, o terceiro filho de um barão, e o filho de uma concubina, onde a madrasta dele, que é a esposa principal do pai dele, odeia ele e seus irmãos. Sim, a mulher é detestável, mas o pior disso é que esse mundo de Otomigame no qual ele renasceu é um mundo estranho. Nesse mundo, as mulheres mandam em tudo, elas têm poder e dominância, enquanto os homens são meros insetos para elas. Eles apenas servem para trabalhar e ter filhos, ou seja, a mulher manda e o homem não é nada. Então agora, nesse mundo horrível, se passam 10 anos, e agora o Leon já é quase um adulto e vive tranquilamente nos campos de sua família. Todas as informações que ele tem do jogo de Otome, ele anotou para que não se esquecesse, e obviamente ele fez as preparações necessárias para a história que viria a seguir. Porém, até o momento, ele viveu tranquilamente no campo. Ele gosta dessa vida e quer continuar nela. Ele quer viver uma vida slow life. Até que, claro, aquilo aconteceu. A madrasta, velha, acabada e feia dele, chegou e falou que arranjou um casamento arranjado para ele. Mas o pior não é isso. O pior é que o casamento arranjado também é com uma velha, feia e acabada. E o pior de tudo é que essa mulher é famosa por matar os seus maridos. Sim, meus amigos, ela arrumou um casamento arranjado com uma mulher que, misteriosamente, sempre que arruma um marido, ele morre. Ou seja, basicamente, ela vendeu o Leon para uma assassina de maridos. E sim, dá pra ver na cara que tudo que ela quer é que o Leon morra e ela tá com sangue nos olhos pra fazer isso acontecer. Então, pra fugir disso e finalmente ganhar sua liberdade, o Leon pensou no melhor plano e mais perfeito: usar os seus conhecimentos do jogo para ficar rico e conseguir a sua liberdade. E então, depois de pegar um barco e alguns suprimentos com seu pai, o Leon parte para a sua aventura, onde o objetivo dele era a melhor coisa que ele poderia conseguir: o item de cheat mais poderoso e roubado de todo o jogo, a inteligência artificial Luxion. E agora, como que esse barco com hélices de madeira voa, não me perguntem porque eu não faço a mínima ideia. Então, o Leon lutou contra monstros, passou por passagens perigosas e até mesmo lutou contra robôs muito mais fortes do que ele, apenas para encontrar esse item, a nave espacial da antiguidade, Luxion, uma inteligência artificial que pode dominar e destruir o mundo facilmente caso ele queira. Mas essa inteligência artificial serve apenas aos antigos humanos que viviam nesse mundo, ou seja, uma civilização da antiguidade que já foi extinta. E por causa disso, ela quase matou o Leon, mas o Leon não iria desistir fácil assim, ele precisava desse item. Então, usando um truque sujo no meio da batalha, ele consegue finalmente derrubar esse robô que era controlado pelo Luxion, e assim consegue com firmeza convencer a inteligência artificial de que ele é um japonês. E assim, quando ela aceita isso, ele se torna o dono dela, e claro, um dos caras mais poderosos do mundo, porque agora o Leon pode ter qualquer coisa que ele quiser: poder, riqueza, fama, tudo. Ele pode ter tudo isso ao lado do Luxion. E inclusive ele até mesmo conta para o Luxion e tenta convencer a inteligência de que tudo isso é um jogo, o que é bem engraçado para falar a verdade, já que a inteligência artificial apenas acha que ele está brincando e zoando e delirando. E inclusive depois da batalha o Leon quase morreu porque ele foi muito ferido, mas por sorte ele é curado pelo seu mais novo item de cheat, um dos itens mais poderosos do mundo. Então agora, 3 meses depois de ter saído nessa aventura, o Leon finalmente volta para casa e esfrega na cara daquela madrasta velha que ele agora é mais rico do que ela. Agora ele, o terceiro filho, é mais rico do que o próprio chefe da família, e agora ele tem a sua própria liberdade, onde inclusive na volta para casa o Leon conseguiu até mesmo uma ilha flutuante
própria para ele e assim anexou ela no seu território, assim conseguindo um lucro muito inesperado, porque olha, você ser rico e ter uma ilha já faz de você um nobre de alto nível. Não alto nível do mais alto lá não, né, mas tipo, você é bem sucedido, digamos assim. E como recompensa por essa aventura tão bem sucedida, o reino concedeu a ele o título de barão, embora é claro, ele não queria nem um pouco se tornar um, porque agora, quanto maior a nobreza dele, maior é o nível de nobreza que ele precisa ter com a sua esposa. E bom, as mulheres baronesas, digamos assim, que são detestáveis igual a sua madrasta, ou seja, ele vai ter que se casar com alguém tão ruim quanto a sua madrasta. Mas esqueçamos isso por enquanto, porque agora o leão iria entrar na Academia do Reino, onde agora a história do jogo finalmente começaria. E só passando para lembrar que se você viu até aqui, deixa o like, se inscreve e me apoie. Tamo junto e agora vamos pro vídeo. E é claro que, indo pra academia, o objetivo do leão não era estudar, meus amigos. Ele não é um bom aluno e ele não precisa aprender nada, ele tem o Luxion. O único objetivo dele nessa academia era arrumar uma esposa, encontrar uma esposa e aprender mais sobre etiqueta dos nobres. É basicamente isso. Essa academia é um lugar para jovens nobres começarem romances e tomarem chazinhos uns com os outros. E eu acho que isso reflete bastante sobre como que é esse jogo, Otome. E assim que você entra na academia, você vê um equilíbrio perfeito, meus amigos. De um lado, você vê os príncipes sendo encantados com milhares de garotas. Por outro lado, você vê homens tristes e mulheres gritando. Simplesmente um equilíbrio absoluto. Mas agora, nem tudo estava acontecendo como era no jogo, porque aqui o leão se deparou com o primeiro evento do jogo, onde a protagonista daria um tapa na cara do príncipe. Mas aqui, quem deu o tapa não foi a protagonista, mas outra garota. Sim, as coisas estavam mudando e o leão não sabia o que era isso. Depois disso, ele continuou vivendo como um homem normal, saindo com os amigos e vendo os eventos dos jogos se desenrolarem. Porém, era sempre diferente. Os eventos nunca eram com a protagonista, e sim com uma outra garota. Mas mesmo assim, mesmo com esses eventos estranhos, a vida continua. O leão continuou indo para a escola, conversando com os amigos e aprendendo a arte do chá, onde aqui ele se apaixonou completamente pela arte de fazer chá. Sério, o leão ficou viciado em chá, ele gasta toneladas de dinheiro em chá e ele ama fazer chá. O cara virou simplesmente um viciado. Eu queria saber do que esse chá é feito, porque olha, pra ficar viciado assim, coisa boa não é. E inclusive o leão até mesmo convidou uma garota pra tomar chá com ele e ele gastou um dinheirão comprando chá bom, biscoitos doces famosos e tudo mais. Gastou uma grana, convidou a mina pra tomar um chá, só pra no final do dia ela trazer as amigas feias dela e estragarem tudo. Elas comeram os biscoitos, tomaram chá, xingaram ele, zoaram ele e foram embora. E sinceramente, pior do que a atitude delas, apenas as suas aparências, porque aqui nós vemos claramente um sapo, um rato, um elfo desnutrido, e eu não consegui pensar em nada pra ela porque ela teve sorte, mas ela ainda é bem feinha. Então depois desse encontro horrível, o leão se encontra com ela, com a Olivia, que é a protagonista do jogo Otome que ele jogou, onde aqui ela é uma plebeia no meio de um monte de nobres, e por causa disso ela sofre bullying dos outros. Então, depois disso, o leão convida ela para tomar um chazinho, já que ela merece isso. Mal sabia ele que iria conquistar uma das mais belas garotas da academia. Então ali eles começam a conversar, jogar um papo fora, trocar uma ideia, até que o leão decide ajudar ela e leva ela para ouvir os conselhos da sua irmã mais velha, Jenna, onde aqui a irmã mais velha do leão dá o melhor conselho que você poderia dar para alguém. Pega um presente e dá um suborno para a garota mais importante da sua classe. E assim você não vai mais sofrer nas mãos dos lacaios. E na moral, essa mina poderia virar política dessa maneira, porque a maneira como ela fala tão facilmente, pega uns doces e dá como suborno pra alguém, foi simplesmente incrível. E depois disso eles fazem exatamente o que a irmã mais velha do leão falou pra eles fazerem. O leão compra os doces mais caros que a loja tinha, dá pra Olivia, e a Olivia chama a Angélica, que é a vilã do jogo, para conversar em uma festa do chá, onde aqui, inclusive, mesmo a Olivia sendo a protagonista e a Angélica a vilã, elas se dão muito bem, porque agora a Olivia não estava sendo a protagonista, outra garota estava sendo a protagonista, então isso deixou o caminho livre para a Olivia se dar bem com a Angélica. E bom, depois disso, nós temos uma aula, onde eles precisam explorar uma masmorra, e aqui o príncipe e os outros 4 patetas decidem se juntar ao grupo do leão, apenas porque no caso ele tem experiência como aventureiro, então nesse caso eles não fariam nada enquanto o leão faz o trabalho sujo. E é claro que acontece exatamente assim, depois de eventos que deixam a Angélica triste, muita exploração, muita mineração e matar monstros, a classe finalmente termina com os 5 patetas aparecendo e fazendo pose como se eles tivessem feito
todo o trabalho da aula, quando na verdade eles não fizeram nada e o Leon fez tudo por eles. No final do dia, o Leon foi apenas um capacho para os nobres. E na moral, eu queria saber como que esse cara trocou essa belezinha que é a Angélica por essa mina. Como que o cara trocou essa belezinha por essa loli? Eu queria entender muito isso, porque não faz sentido nenhum trocar essa beleza por essa loli. Não faz sentido. Esses caras são muito inúteis. E de novo aqui, o Leon começa a se perguntar por que as coisas são tão diferentes do jogo que ele jogou. Aqui, a Olivia não está sendo a protagonista, e a pessoa que está batendo de frente com a Angélica não é a Olivia, e sim essa outra garota, a Marie, vulgo protagonista impostora. E inclusive, olha o sorrisinho de vilã dela. Com certeza essa mina é uma vilã. Depois, nós temos a Marie, que é a protagonista impostora, sofrendo bullying nas mãos de umas mina aleatória. Mas é claro que o príncipe, com seu alto QI de 999, culpou quem por essas travessuras? Culpou a nossa queridíssima Angélica, fazendo ela chorar. Ele até mesmo fala pra Angélica ficar longe dele e da Marie. E enquanto isso foi muito ruim pra ela e ela chorou de tristeza, eu sinceramente acendi rojões e fiquei muito triste por ela. E então, enquanto o Leon reclamava sobre como é difícil se casar hoje em dia, ele descobre sobre os eventos do jogo onde o Julius fica irritado com a Angélica. Mas isso não era pra acontecer agora, isso era pra acontecer apenas mais pra frente na história, ou seja, o jogo, de novo, está mudando. E com isso, é claro, ele começa a investigar a Marie, afinal, ela é a impostora da protagonista. Mas tudo que ele consegue são apenas algumas coisas. Ele vê a Olivia com ciúmes, descobre que a Marie não gosta da Olivia, afinal, a Marie é a impostora e a Olivia é a protagonista, e acaba vendo a Marie traindo o príncipe na biblioteca com o melhor amigo dele, ou seja, vemos que essa garota também é uma traidora. Enquanto, por outro lado, nós vemos que a Marie também é uma reencarnada. Ela é uma duas caras que finge ser boazinha para o príncipe, mas na verdade é podre até a alma. Ela é o famoso lobo em pele de cordeiro, e é da hora ver que ela é o contrário do Leon. Enquanto o Leon quer ver uma vida slow life tranquilinho na dele, a Marie usa seus conhecimentos do jogo para se dar bem nessa nova vida. No caso, ela está ficando com o príncipe e os amigos dele, para que assim ela consiga se tornar a nova protagonista. E então, depois de alguns eventos como a Angélica triste por causa do príncipe da Marie e do Leon trocando ideia com a irmã dele, com o Luxon, sobre a Marie e a Angélica, nós temos o evento principal do episódio, uma festa da academia, onde a primeira coisa que acontece é o Leon ser rejeitado e apanhar das garotas que ele chamou para sair. Sim, chegou em uma festa, chamou para sair, foi rejeitado e ainda apanhou delas. O cara é patético. Mas isso não é importante. O importante é que logo nós teríamos a Angélica desafiando a Marie para um duelo, já que ela ficou de saco cheio dessa garota. Finalmente a Angélica tomou atitude e falou: cansei dessa mina, vou desafiar ela para um duelo. E é claro que os 5 patetas, que são nada mais nada menos que uns imbecis, se metem no meio e começam a humilhar a Angélica na frente de todos. Mas o Leon, meus amigos, o Leon odeia esses caras mais do que tudo nesse mundo. Então ele toma a frente e se dispõe para ser o cavaleiro da Angélica. Enquanto os 5 patetas vão lutar pela Marie, o Leon vai lutar pela Angélica. Então aqui, o Leon confronta eles e até mesmo zomba desses patetas. Afinal, ele realmente quer esfregar a cara deles no chão. E sinceramente, essa é a melhor parte. Enquanto ele zomba de todo mundo, ele até mesmo consegue ver que a Marie está copiando na cara dura as falas da protagonista do jogo. Mas o pior não é esse, o pior é que ela está copiando a protagonista e está copiando errado. Ela falou as falas erradas, isso que é o pior. A mina nem copiar a protagonista sabe fazer direito. Mas então, a luta entre o Leon, o príncipe e os patetas vai ser um duelo com armaduras robóticas, ou seja, vai ser mecha, lutas de robôs gigantes, onde se o Leon ganhar, a Marie vai ficar longe do príncipe, e se ele perder, a Angélica vai sumir da vida deles. E uma nota é que a Angie está belíssima, uma gata, uma maravilha aqui neste baile, meus amigos. Depois nós vemos a Marie, vulgo protagonista impostora, toda irritada com o Leon, e é claro que ela está achando ele incrivelmente irritante, já que ele está atrapalhando os planos dela. Enquanto, é claro, por outro lado, o Leon está sofrendo um bullying pesadíssimo nas mãos dos alunos, onde invadiram o quarto dele, picharam e destruíram tudo. Meus amigos, parece que o Leon não tem paz mesmo. Nas apostas, então, é simples. 99% das apostas de toda a academia foram feitas no príncipe. Ninguém apostou no Leon, mas o Leon é inteligente, o moleque é esperto, então ele pegou 500 moedas de ouro branco para apostar nele mesmo, porque assim ele vai ganhar essa aposta e vai ficar muito rico em cima desses trouxas. O cara é simplesmente um gênio, meus amigos. A Angélica, então, que é uma boa pessoa, tenta falar com o Leon, tenta dissuadir ele disso, fala: tá bom, olha, a intenção é que
que conta, você pode ir pra casa, para de fazer isso, você vai lutar contra o príncipe, você não vai ganhar, você vai perder, não sei o que. Mas o Leon não está fazendo isso por ela, o Leon está fazendo isso por ele mesmo. Ele já está cansado de tentar procurar por casamentos, então agora, tudo que ele vai fazer é basicamente chutar a bunda do príncipe, ser expulso da academia e então viver no campo tranquilamente. Esse é o plano dele, esse é o ideal dele. Ele tá nem aí pro Duque, tudo que ele quer é espancar esse príncipe e viver no campo depois de ser expulso da escola. Isso é o objetivo dele. Eu sinceramente aplaudo. O cara tem o item de cheat mais poderoso do mundo, mas quer viver uma vida slow life no campo. Esse cara é uma lenda. E é claro que aqui não apenas é onde o Leon vai dar uma surra em 5 patetas, como também é onde a relação dele com a vilã, a Angélica, se começaria neste novo mundo. E sinceramente, isso é simplesmente incrível. E então, entrando na arena, mandando o público se ferrar e convocando a sua armadura. Logo, a treta tá armada, e daqui a pouco, o Leon vai espancar esses caras. E bom, nesse vídeo eu falei sobre os episódios 1, 2 e 3 de Otome Game, então caso você queira ver mais vídeos como esse, comenta aí que eu posso trazer o resto dos episódios. Claro, também não se esqueça, comente outras obras que você quer ver aqui, seja isekais, fantasias ou até mesmo Tenseis. Comente outras obras que eu posso trazer facilmente para vocês aqui nesse canal com esse mesmo tipo de conteúdo. E é claro também aquilo, se você viu até aqui, você tem a obrigação de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque assim você me apoia e me ajuda bastante. Então é aquilo, deixa o like, se inscreve e tamo junto. Agora eu me despeço de vocês. Até mais e fui.